Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da palavra do Senhor, amém? Jó. Hoje o estudo é Jó. Seja curada foi o estudo de ontem e hoje Jó. O que nós vamos aprender com Jó? Tem tanta coisa, hein? Que Jó nos ensina, né? A lição de Jó. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos deu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, a nós e a nossas famílias. Nos abençoa, nos dê a paz. Nós te agradecemos também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Toma conta dos meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiverem escutando as tuas santas palavras. E que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração para compreendê-las. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso querido amado Jesus. Amém. Muito bem. Jó. Queridos, quando você ouve o nome de Jó, vem na sua mente toda aquela experiência terrível que ele teve. Jó teve uma experiência muito terrível. Em toda a Bíblia, eu não leio outra experiência semelhante à de Jó. Toda a Bíblia. Esse homem era fiel, era um homem temente a Deus. Um homem que fazia os princípios de Deus, esse homem, tá? Íntegro. Jó era um homem íntegro a Deus. Perdeu tudo. Seus bens, tá? Tudo em um dia só, tá? Perdeu seus bens. Em um só dia morreram todos os seus filhos também. Que coisa, né? Mas, meus amados, ele, Jó, não entendia o que estava acontecendo por trás das cenas que estava acontecendo na sua vida. Hoje você entende. Eu também entendo hoje. Na mente de Jó, ele achava que era Deus que trazia a tribulação sobre ele. Era assim que Jó pensava. Jó achava que tinha feito uma coisa muito grave para Deus. E ele achava assim, ele pensava assim. Tá? Hoje, nós sabemos que não foi Deus que fez aquilo. Sim, foi Satanás que fez tudo aquilo com Jó. Queridos, Jó já foi testado e mesmo pensando que era Deus que fazia aquilo, Jó prostou em terra e adorou a Deus. Veja só, mesmo ele sabendo a tempestade, a tribulação que estava acontecendo, perdeu todos os seus filhos num dia, todos os seus bens, Jó ainda prostou diante do seu rosto no chão e adorou a Deus. E dizia, ele me deu tudo e ele também pode tirar tudo. Já pensou uma coisa dessa? Né? Meus amados, a história de Jó está aqui para mim, né? E para você, para nos animar, tá? Para nos animar, viu? Quando pensamos em provações na Bíblia, no Antigo Testamento, temos Jó. Já no Novo Testamento, nós temos quem? Paulo. No Velho Testamento, temos Jó. E no Novo, Paulo. Paulo também sofreu muito. Dos discípulos de Deus, foi o cara que mais sofreu. Tá? Mas não desistiu. Jó, queridos, não apenas perdeu todos os seus bens, mas todos os filhos, perdeu a sua saúde também. Para piorar, sua esposa, né? Incentivou Jó para amaldiçoar Deus e morrer. Está lá no livro de Jó,
capítulo 2, versículo 9. Nós podemos ver aqui, ó, Jó 2:9. Olha o que está escrito. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que ela disse. Né? Para completar ainda. Né? Jó sofreu. Né? Depois de algum tempo, que passou tudo aquilo, de algum tempo, Jó na sarjeta, se rastejando no chão, se raspava com calha, com um pedaço de telha, tirando as feridas, os tumores, né? Jó se acabou, né? 3 amigos vieram visitar Jó. Se não bastasse isso que a mulher disse, os 3 amigos que ele mais confiava veio até ele. Quando ele era rico, tinha muito amigo, não é, irmão? Então ficaram, né, chocados com a sua aparência, do estado que estava Jó. E permaneceram sem falar nada por 7 dias olhando para ele. 7 dias os colegas deles ficaram ali do lado dele olhando para ele, a situação dele. Se rastejando, onde ele se rastejava, ficava as camadas de pus misturado com sangue. E quem era Jó, hein? Meu irmão, agora, depois de 7 dias, aí sim resolveram falar os amigos dele. E aumentaram a dor de Jó. Vê de melhorar, vê de dar uma força, pioraram a dor de Jó. E como? Com as palavras. Olha que eles disseram que Jó deveria ter algum pecado escondido que precisava se arrepender. Um deles chegou até dizer assim: a situação do perverso, de quem não conhece a Deus, é essa. Desculpa aqui. Queridos, isso está em Jó 18:21. Aqueles amigos não vieram trazer conforto. Eles acusaram Jó, eles complicaram mais a situação de Jó. Querendo derrubar a fé de Jó. Era Satanás ali por trás. Amigos, quando você lê Jó 19, capítulo 19, versículo 23 até o 27, quando você pega aqui Jó 19, do 23 até o 27, fala assim, ó: quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, Jó disse. Quem me dera fosse gravadas em livro. Olha o que Jó falou. Profetizou Jó. E está aqui, gravado no livro da Bíblia. E ele falou: quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó disse. Depois, revestindo-se o meu corpo da minha pele, em minha carne ainda verei a Deus. Olha que esse homem disse. Olha que esse homem disse. Meus amados, mesmo tendo perdido tudo e estando doente, Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. E disse mais: eu verei o meu Senhor, meu Deus ainda. Aleluia. Aleluia. Em meio à tribulação. Meus amados, nós precisamos entender o que está acontecendo em nossa vida. Nós precisamos só crer em Deus. Nós não precisamos entender o que está acontecendo conosco. Seja bom ou seja ruim, nós precisamos só crer em Deus quando as coisas não andam bem. Você entendeu? Crer em Deus, meu irmão,
Foi o que Jó fez. Ele me deu tudo, ele pode tirar tudo. Amados, Jó permaneceu fiel a Deus com tudo que estava acontecendo. Jó teve uma resposta, em vez de acusar a Deus, Jó deu uma resposta. E ele falou na Bíblia: no sair do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor, o Deus, é o Senhor, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó foi fiel na tragédia. Nós também vivemos no meio desse conflito também hoje, meu irmão. Não pense que o conflito que Jó estava passando acabou. Não, meu irmão. Nós vivemos no meio da guerra, do grande conflito. Tá? Satanás nos aflige com dor, com perdas de familiares, de amigos, com dificuldades, Satanás nos atinge. Qual a função do inimigo de Deus? É ofuscar nossa visão de um Deus amoroso, tá? Aí, nessa hora, temos duas opções: rejeitar ao Senhor ou nos apegar mais fortemente a Ele com todas as forças da nossa vida. Queridos, nossa tribulação são passageiras. Nós vivemos aqui de passagem. Tá? Há muito mais, né, acontecendo além do que podemos imaginar. Há muito mais. Por trás das cortinas, há muita coisa que está acontecendo muito piores e muito boas também. Amados, o Senhor já revelou o seu amor de muitas formas para os seus filhos, e esse amor que nós temos que nos agarrar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo conosco, tá? Ou porque, tá? Temos que confiar, porque o conflito continua e nós estamos do lado de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Aleluia! O conflito continua, queridos. Nós sabemos disso. O conflito de Jó continua. Mas nós sabemos que nós se agarrando com Deus, nós esperamos algo melhor. Porque Ele tem sempre alguma coisa melhor para nós. Às vezes nós somos testados por Deus. Viu? Nós somos testados muito. E quando não é por Deus, é pelas próprias pessoas. Você não viu os 3 amigos de Jó? Viu ele que era tão rico, tão poderoso, e viu ele na sarjeta, e ficaram 7 dias sem conversar com ele, depois quando conversaram, veio acusar ele ainda. Viu o que a sua mulher falou para Jó? Ele amaldiçoar Deus e morrer. Mesmo assim, Jó não desistiu. Não desista nunca, meu querido irmão, minha querida irmã. Há uma luz no fundo do túnel que está nos aguardando, esperando. Jesus vai voltar. Ele vai estar do seu lado, sempre quando você precisar. Embora nós passamos por muitas dificuldades, que nós estamos atravessando um grande conflito, ele sabe disso. Nós vamos atravessar dificuldades. Mas a nossa fé tem que ser forte, temos que crer. Nós temos que crer para poder ver, ou temos que ver para poder crer? O que você acha? Nem, meu querido irmão? Amados, estudo maravilhoso de Jonas, podia ficar falando dele o dia todo. Mas já vamos para o próximo estudo amanhã, tá bom? O caminho de Emaús. 2 homens andavam para Emaús e vamos ver o que aconteceu. Vamos ver que essa história nos reflete. Hoje vimos a história de Jó, o que ela nos reflete na nossa vida.
Deus presente sempre, não desistir nunca, mesmo nas dificuldades da nossa vida. Tribulações nós temos todo dia, tá? Nós temos que vencer, se agarrar com Jesus. Amém? Muito bem, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. E amanhã, Caminhos de Emaús. 2 homens que andou ali, depois que Jesus foi crucificado, saíram de Jerusalém e foram de caminho para Emaús. Vamos ver o que aconteceu. Amém? É amanhã, de manhã, com a graça do Senhor. Fica com Deus, com a paz dele, em nome de Jesus. Amém.